Olá, eu sou Geralda Cunha. E eu sou Maiane Gontijo. Está no ar Prosa, Mulher e Política. Nosso projeto Prosa, Mulher e Política inicia uma nova fase. Agora, nossa missão é apresentar mulheres que estão se colocando neste universo da política eletiva. Mas não é qualquer mulher, e muito menos qualquer proposta. Para ser entrevistada pelo Prosa, Mulher e Política, elas devem estar comprometidas com as causas sociais, com a superação das desigualdades e com a luta por justiça social. Queremos, nos próximos episódios que antecedem as eleições para a escolha de deputadas estaduais, federais, senadoras e ao governo do estado de Goiás, prosear com as mulheres que estão, de fato, comprometidas e que, se eleitas, poderão fazer política com P maiúsculo. Nossa missão é colaborar para que mais mulheres ocupem cargos de poder e defendam as nossas pautas. Nossa filosofia é uma sobe e puxa a outra, sempre. O nosso podcast Prosa, Mulher e Política é produzido e apresentado por mim, Geralda Cunha, e Maiane Gontijo, e conta com o apoio de Bruno Porto, da Associação Mulheres na Comunicação. E vai ao ar pela rádio web www.mulheresnacomunicação.com todas as quartas-feiras, às 11 horas. E também fica disponível no Spotify, Mulheres da Comunicação, e novidade, dessa vez nós disponibilizaremos também a gravação no nosso canal no YouTube, Mulheres da Comunicação. Neste primeiro episódio, vamos conversar com 3 candidatas a deputado estadual por Goiás. O que elas têm em comum? São 3 mulheres que têm como maior bandeira as pautas das mulheres negras. É isso mesmo, e hoje nossas convidadas são Lucilene Calunga, do Partido Social Brasileiro, PSD, Marta Quintiliano, do Partido das e dos Trabalhadores, PT, e Bárbara Bombom, do PSOL. Olá, mulheres poderosas! Bora já partir para as perguntas, porque o tempo aqui vale ouro. Lucilene, conta pra gente, quem é você? De onde você vem? Como você chegou neste lugar? Então, eu sou Lucilene, conhecida como Lucilene Calunga, sou quilombola, nascida na região do Nordeste goiano, especificamente no município de Cavalcante. Eu digo que, desde que eu me entendi, né, enquanto mulher negra, enquanto pertencente à comunidade tradicional quilombola, eu me vi no meio de lideranças, né, não, eu digo assim, não tão letradas ou com doutorados, com mestrados, mas com doutorados e mestrado de vida, né, de busca pela resistência e existência nos territórios. Então, nas primeiras associações que foram formadas dentro do nosso território, eu tive a oportunidade, ainda adolescente, em acompanhar e entender a necessidade dessa apropriação, inclusive, dos nossos direitos através das políticas públicas que eram negadas e ainda são. Sim. Então, eu digo que o meu movimento político, não partidário, mas mais político-social, inicia ali. E vindo, né, nessas andanças, quando eu fui fazer a graduação, saí do meu quilombo, vim para a capital, eu me inteirei mais dessas questões, da importância da política em nossas vidas, né? Então, começa ali a minha andança e a minha militância política. Maravilha, seja bem-vinda. E Marta Quintiliano, conta pra gente quem é você, de onde você vem, como é que você chegou nesse lugar da política? Olá, boa noite a todas, a todos, e quem estiver nos ouvindo, né? Eu venho de Trindade, né? Sou do Quilombo Rito em Trindade, e sou também estudante de doutorado aqui da UFG, e sempre me envolvi com política, mas nunca assim como candidata, né? Mas auxiliando, muitas vezes tentando pautar algumas pautas, né, que interessavam a comunidade. Mas em 2017, se não me engano, ou 2018, não me lembro, eu participei de um projeto chamado Politizar. E esse projeto me despertou bastante para a possibilidade de também ocupar uma cadeira, né? Porque muitas vezes a gente não vê a representação negra de mulheres, e em especial mulheres negras quilombolas,
Então, e as pessoas também desmotivam muitas mulheres, né, a estar nesse espaço. Então, esse projeto me ajudou bastante a pensar e a entender também esse espaço. Desde então, eu venho motivando mais mulheres a também pensar na possibilidade, né, de estar nesse espaço que nos é negado, né, como se fosse um espaço só masculino, e não é, né, é um espaço de pluralidade, deveria pelo menos ser de pluralidade, né, ter várias pessoas ali, indígenas, negros, ciganos, várias pessoas nesse espaço. Maravilha. A nossa outra convidada, a Bárbara Bombom, ela ainda não está aqui no estúdio com a gente e a gente segue. Assim que ela chegar, ela também vai se apresentar. É com você, Maiane. Inclusive, ela não conseguiu entrar, e aí a gente vai ter que depois gravar um outro episódio com ela e fazer só com as meninas hoje, infelizmente. Ela acabou de me dizer aqui. Depois eu vou tentar fazer uma chamada com ela outro dia e ensinar ela a usar os. Ela não conseguiu, Maravilha. né? Isso, e é isso, né? A gente somos umas pelas Pelas outras, outras. umas ajudando as outras, porque também esse espaço da tecnologia para nós, mulheres, muitas vezes é difícil, né? Do espaço que a gente está, no lugar que a gente está. É um facilitador, mas em alguns momentos, dependendo do lugar que a gente está, a gente não consegue conexão, né? A gente entende, é super compreensível. Sim. Começando agora pela Marta e por último pela Lucilene, me respondam, por que vocês acham que seja importante lutar por uma vaga na Assembleia Legislativa? Peçam o voto. Agora pode. Super, eu já tinha falado anteriormente, né, sobre essa falta de representatividade de mulheres, em especial mulheres negras quilombolas, na Assembleia Legislativa, nesses espaços de decisão político. Então, é super importante que a gente tenha pautas específicas, e são pautas que muitas vezes as pessoas que estão lá, mesmo que elas tenham sensibilidades, elas não vão, muitas vezes, pautar, ou então vão dar preferência para outras pautas que não sejam as que nos interessam, né? Então, por isso que é importante estar nesse espaço, é importante ocupar esses espaços, é importante que a gente olhe para a Assembleia, para o Legislativo, e veja pessoas parecidas, né? Que você fale assim, olha, tem mulheres negras aqui que estão pautando várias questões, e além, e ressaltar também que as mulheres negras vão estar nesses lugares, muitas vezes existe um questionamento, vocês vão pautar só o pautas de vocês? Não, a gente tem essa visão um pouco mais global, mais ampliada, né? Como diz a pesquisadora, eu não me lembro o nome dela, uma negra estadunidense, deixa eu lembrar, não me lembro o nome dela, mas ela fala o seguinte... Não, aqui teve no Brasil, Angela Davis. Ela fala o seguinte, que as mulheres negras, elas têm essa visão, né? Elas falam embaixo, então elas conseguem ter uma visão um pouco mais ampliada da realidade social. Então é justamente isso, né? Então a gente consegue ter, além disso, né? E nós temos também capacidade de estar nesse lugar, né? Pautando, reivindicando, e é isso, né? Eu acho que é importante falar sobre isso, porque muitas vezes a gente acaba sendo questionada também, se chegando ali dentro, o que a gente vai fazer ou se vai fazer a mesma coisa. E eu acho que não é sobre isso, né? É sobre lugares que não foram ocupados e que continuam não sendo ocupados, mas que pela gente a gente vai fazer de uma forma pensando mais nas diversidades, né? E conciliando. Só rapidamente, quando eu participei de Politizar, a gente teve vários projetos, né? Eu fui presidenta da mesa diretiva, e a gente não deixou nenhum projeto passar sem discutir todos os projetos, até mesmo aqueles projetos que a gente via que não tinha muita viabilidade, mas a gente conseguiu no diálogo, né, conversar. Então é possível sim estar nesse espaço, conversar, dialogar e pensar o que é melhor para a sociedade, né, porque é representação, né, da sociedade ali, né. Então é importante essa discussão. Então votem mulheres e votem especialmente mulheres negras, quilombolas. E qual que é o seu número, Marta? O meu número é 13... Agora você pode falar. O meu número é 13.180, e a gente pensa, né, no 180 para denúncias, né? Então, quando lembrar, lembre nisso, né? 13.180. Bacana. Bacana. Muito bom. E você, Lucilene? Então, eu falo que o meu perfil da Marta é muito parecido, né? Inclusive as defesas, né, e a justificativa por que votar em mulheres pretas e quilombolas.
além do que ela disse, é isso, eu venho de um território rural, mãe solo, e a gente entende que no Quilombo não tem só pessoas pretas, né, retintas, então, assim, a gente tem uma diversidade no próprio Quilombo, na própria área rural, né, e a gente não vê essa representatividade, de fato, desses espaços, né, a gente nunca teve na Alego esse perfil. E também fiz o Politizar em 2019, né? E percebi também, cheguei a fazer pesquisas, né, lá internamente de projetos de leis com recortes ou direcionado, a gente não tem. Então, há sim uma invisibilidade, há uma falta de representatividade. Então, quem puder, né, nos dar esse voto de confiança, vai entender que a gente vai estar pautando toda a questão de equidade racial e social do nosso estado de Goiás, porque a maioria das pessoas que, inclusive, utilizam, né, dos programas sociais, a gente sabe qual que é a cor, e qual que é o perfil, e qual que é o sexo. E são pessoas que a gente está trabalhando aí diariamente. Eu falo que há 20, 15 anos a gente já tem, né, esse trabalho social realizado, mas falta o quê? Falta ainda mais investimentos e pessoas que entendam a necessidade de pautar determinados assuntos e programas para tirar essas pessoas da situação de vulnerabilidade. Estando na Alego, a gente tem aí como objetivo apresentar projetos de leis para fazer a diferença, sim, na vida desse cidadão e cidadã, que tanto precisa. E o seu número, O Lucilene? número é 40100, também o Disque 100 aí das denúncias, ou 40100. Essas mulheres estão muito empoderadas. Vamos esquecer 13.180, 40.100. Realmente é usar da nossa inteligência, inclusive para fazer com que os números fixem melhor, né, na cabeça da eleitora, do eleitor. Agora que vocês já deram recado sobre o que motivou a saírem candidatas, nós vamos falar sobre um assunto que é fundamental pensar: igualdade e justiça social. Começando agora pela Lucilene e, por último, a Marta Quintiliano. Na opinião de vocês, o que é fundamental para que a mulher negra saia da condição de vulnerabilidade? Lembrando que existem estudos que apontam que são as mulheres negras a parte mais empobrecida da sociedade. Então, conforme eu falei, a gente precisa botar programas. Eu gosto de falar assim, a gente não tem que dar o peixe, né? A gente tem que ensinar a pescar. A gente tem que dar condições para que essa pessoa saia dessa condição. Uma das condições é através do emprego e da educação. E a educação, ela perpassa não só pela própria mulher, mas geralmente ela é uma mulher mãe, que não tem aonde deixar a criança, não tem vaga em creche, não tem uma rede. Quando você sai do seu quilombo, eu falo por mim, eu saí, a minha família está toda no interior, eu estou na capital, então eu dependo de outras pessoas para me ajudar com o meu filho, para eu desenvolver meu trabalho profissional. Imagina quem não tem condição, né, de pagar alguém ou uma amiga que partilhe e compartilha desses momentos. Então, a mulher negra ela precisa primeiramente acessar esses programas que são por direitos nossos, né, que a gente não tem garantido, e aí a gente precisa de programas específicos, pensar, propor projeto para tirar essa mulher dessa condição de vulnerabilidade. E assim, estudos a gente tem, dados a gente tem, e aí se a gente tem uma emenda, tem um recurso, um fundo, é pensar, porém lembrando que uma deputada só, ela não vai salvar se os outros, né, não vai aprovar um projeto sozinha. Então, a gente ainda tem que ter a maioria, né, votando a favor de qualquer projeto que a gente apresente. Então, é um processo, eu acho que é um processo gradativo. Nenhuma de nós aqui vai entrar e vai salvar todas as mulheres negras do dia para a noite. Então, é bom a gente, né, informar isso, porque quem sabe um pouco como que funciona o legislar, não é tão simples assim, né?
há várias burocracias e há vários trâmites, né, para que você consiga executar e propor políticas públicas de fato, principalmente com recortes. E ainda tem a questão do racismo estrutural, porque às vezes você está dentro desse espaço de poder, mas você ainda depende, né, daqueles ali para quebrar esse racismo estrutural. Então, não adianta eu ou a Marta propor um projeto para essas mulheres, chega lá, os colegas, né, não aprovam, não entende que aquilo ali é necessário, então acaba ficando naquela situação. Ou você dá emenda direto para algum projeto A ou B social, que também é bacana, mas a gente tem que fazer virar programa de governo, a gente tem que fazer políticas efetivas, então tem que ser leis. É isso aí. E, Marta, na sua opinião, o que é fundamental para tirar a mulher negra da condição de vulnerabilidade? A Lucilene trouxe bastante coisa e uma das coisas, ela trouxe também uma questão da representatividade que a gente falou anteriormente. Não é possível centrar, né, caso sejamos eleitos eu, ela ou mais uma outra mulher negra, se a bancada não colaborar, né, não entender, né, que aí você tem que fazer um esforço, né? Nós somos um país que mais de 55% da população é negra e a maioria da população negra são mulheres negras. Então, num país como esse, a gente tem que chegar lá e fazer uma defesa muito bem feita, para que a gente faça a implementação de políticas públicas, né? A Lucilene trouxe uma coisa que é super importante, que é política de governo, né? Não política, aliás, política de Estado, não de governo. Porque quando a gente pensa em política de governo, aí entra um governo, sai governo e a gente acaba tornando dependente daquilo, né? Então entra um governo, ele vai ali, faz uma política, aquela política não vai durar muito tempo, então as mulheres estão inaugurando. E também o valor, é muito importante falar sobre isso. Muitas vezes eles colocam assim R$200 no valor quando pensam na política pública, como se as mulheres, e na sua maioria mães solos, como já foi dito aqui também, ou então mulheres com uma extensão de família, porque muitas vezes é a mãe, é o neto, é o sobrinho, porque a gente tem esse acordo em situação vulnerável, com R$200 é capaz de fazer, né? É capaz de ter dignidade de vida. Então, é importante falar sobre branquitude, é importante falar sobre esses lugares que eles ocupam, né? Existe equidade, precisa também que a pessoa sair um pouco do seu lado, assim, só arredar um pouquinho o pé, é possível, sim, a gente alcançar mais mulheres, né? E políticas, de fato, efetivas, que cheguem e que tenha resultado, porque não pode ser políticas também de eu dou agora para que. Então a gente acaba não saindo desse lugar. E é importante falar também das mulheres que estão acessando a universidade, estão saindo e estão encontrando a mesma problemática, que é emprego, né? Muitas vezes é uma mulher doutoranda, mestranda ou graduanda, né, quilombola, e que não acha espaço para trabalhar, porque, como já foi dito pela Lucilene também, o racismo estrutural, ele vai estruturando a sociedade ao ponto que a gente, por mais que tenha qualificação, a gente não ocupa alguns lugares. Então a gente acaba sendo tá bom, tem graduação, precisa de mestrado, aí você faz mestrado. Tem mestrado? Então sempre vão colocar algum impedimento para você não chegar nesse lugar, né? E assim, em todos os lugares, inclusive na política, né? Muitas vezes, se você não souber dialogar, fazer concessão, conversar de uma maneira que as pessoas se convençam da importância, porque isso é bizarro, né? Tem que convencer a pessoa de um projeto, que o projeto é bom para a sociedade, né? A pessoa está tão envolta, a maioria das pessoas que estão no poder, cega naquele poder, né? Que ela não consegue enxergar. Então, por isso que a diversidade é importante, né? Diversidade indígena, de mulheres negras quilombolas, de ciganas, porque a gente consegue ampliar essa visão e trazer, né? Como a Luciana já falou, já tem estudos, né? Então, é importante, a partir desses estudos, né, pensar nessas políticas que vão alcançar e conversar também, né? Porque às vezes a gente faz políticas, às vezes, da nossa cabeça apenas, e não é assim, né? Pesquisa, também conversar com as mulheres para saber qual que é a necessidade, é uma creche, qual que é, né? Porque muitas vezes a gente também não faz essa conversa com a sociedade, imaginam projetos e querem implementar o projeto sem ter essa conversa com o público interessado, no caso, né? Sim. Meninas, e já estamos chegando no fim da nossa prosa. Muito rápido, né? E para a gente terminar, a Marta, inclusive, já tocou no ponto final dessa conversa, que a gente gostaria que vocês dissessem, né?
que é preciso para superar o racismo estrutural? Quem quer começar a responder? Então, o racismo estrutural, ele é um problema, não é um problema nosso de pessoas negras, é um problema das pessoas brancas, porque foi elas que fizeram esse processo, né? Desde da suposta liberdade em 1988, que as pessoas negras, elas foram supostamente libertas, mas a gente sabe que existiu um processo de pessoas abolicionistas, né, principalmente negras, que pressionaram para que não tivesse mais escravidão no Brasil, né? Mas aí a gente cai em outra questão, que é a questão de falta de emprego, que são leis que nos impedem de acessar a educação, leis que nos impedem de acessar emprego, né? A lei da vadiagem, várias outras leis, né? A lei do boi, que beneficiam os estudantes brancos, né? E não beneficiam a população negra. Então, assim, eles fizeram essa estrutura, né? A elite, em especial as pessoas brancas, elas colaboraram com essa estrutura para que a gente não tivesse acesso. Então, para a gente pensar em o racismo, eu acho que dificilmente ele vai acabar, porque a gente tem uma sociedade que nega o racismo, mas é racista. Então, como conversar com pessoas que já negam o racismo, né? Então, mais pensando assim em coisas mais práticas, votando de fato em mulheres negras para estar nesses espaços, entendendo, né, que se você tem uma pessoa que trabalha na sua casa, pague um salário justo para essa mulher, né? Para ela estar, né, trabalhando para você. Então, assim, existe infinidade de coisas que podem ser feitas para que a gente minimamente, né, balança essa estrutura, porque a gente é muito interessante a gente falar, nossa, o racismo é estrutural, é estruturante, mas o que é que nós estamos fazendo? Nós, quando eu digo pessoas brancas, porque a gente também não pode carregar mais essa carga. Além de carregar a carga do racismo, a gente tem que carregar a carga de explicar como isso é feito. A gente sabe também, mais uma vez, tem muitas pesquisas que podem ser acessadas, tem vídeos que podem ser acessados, porque quando você direciona para a pessoa, muitas vezes eu sou direcionada à responsabilidade de dizer o que pode ser feito, de explicar. A gente fica muitas vezes pensando, como assim? É necessário que as pessoas, né, também estudem sobre o tema, que falem sobre isso, que ouça. O grande problema das pessoas em geral é não ouvir também quando uma pessoa está falando, né? Então, eu acho que a partir da educação, não tem outro caminho que não seja a educação, né? E se educar e estudar, falar sobre isso. E a educação que eu falo não é só educação de universidade. É educação também, outras educações, outras formas amplas, né? Ou muita gente fala assim, não, a pessoa tem conhecimento acadêmico, ela não é racista. Muito pelo contrário. Eu passo racismo todos os dias na universidade. E de professores que são dito doutores, né? Então, assim, é importante a gente pensar, né? E ler, tem a Jamila Ribeiro que está falando sobre isso, tem vários autores, né? Silvio Almeida. E pensar, mas eu acredito que quando a gente começar a acessar esses espaços de poder, esse racismo minimamente, e também ter punição, que é importante ter punição. Racismo é crime, há muitos anos no Brasil, mas até hoje eu nunca ouvi falar de uma pessoa que foi presa e ficou durante um tempo dentro da cadeia por esse motivo. É o contrário, né? As pessoas negras que estão ali sendo de forma injustiçada. Então, acho que a tarefa é mais para as pessoas brancas refletirem, né? Fazer uma reflexão sobre isso. É lógico que a gente tem pouco tempo de não escravização, mas é importante refletir e pensar que essa estrutura muda quando as pessoas brancas também mudarem seu comportamento e também entender que o lugar de pessoas negras é onde nós quisermos estar. E é um direito nosso, não é? Ninguém está pedindo favor. Que não é favor, é direito. Lucilene? A hora que você falou, acho que cortou um pouco, mas eu acho que é para falar sobre como enfrentar o racismo estrutural. Isso. Exato. Então, eu vejo que através de... A Marta falou bem demais, assim. Eu acredito que a gente viu hoje, né, essa semana, né, saiu uns dados aí que Goiás, né, parece que está em 8º lugar, né, de denúncias de crimes de racismo. E, assim, teve um aumento muito grande, muito expressivo, né? E eu vejo que cada vez mais as pessoas estão entendendo a necessidade de denunciar. Só que, além de denunciar, a gente precisa ter punição de fato, que as pessoas realmente paguem pelo crime que estão cometendo. E uma outra forma, além dessa punição, que eu acho que é primordial, e é estender, igual que a gente tem, né, o GEACRE, né, que é o grupo de enfrentamento a crimes raciais, intolerância religiosa,
além de estar no estado de Goiás, aqui na capital, eu acredito que a gente deveria, né, incentivar e investir em criar mais delegacias no interior também, para tratar do tema, porque a gente está falando de números que são denunciados aqui no interior. Como que as pessoas acessam? Elas têm medo de ir e de ser revitimizada novamente também. A gente precisa que o governo pense, que os políticos pensem, que nós, tomara que a gente esteja também nesse espaço para propor campanhas. A gente precisa pautar isso nas televisões, a gente precisa colocar em outdoor, a gente precisa colocar em todos os meios de comunicação que racismo é crime. E as pessoas entenderem que o negro ele não está pedindo favor, é um direito nosso de ir e vir, de estar onde a gente quiser, né? Porque representatividade importa, né? Importa muito, e a gente tem o direito de estar em todos os espaços. E aí a gente trabalhar isso, com a comunicação, mostrando o que é o racismo, que é crime, mas também mostrando que é normal naturalizar a imagem do negro em qualquer espaço, principalmente nos espaços de poder e de decisão, não só ali nos serviços gerais, não só na segurança, não só nas limpezas, né, que é onde a gente vê, né, ser mostrado e apresentado, porque as crianças, tem crianças assim, que a gente sabe, eu tive a oportunidade de fazer algumas palestras em algumas escolas, quando você acessa algumas escolas particulares, principalmente, tem criança que mora em condomínio fechado, que tem uma outra vivência, parece que elas vivem em um mundo totalmente diferente do mundo real. Então, quando vê uma pessoa negra, ela só vai vincular quando vê, talvez, ao serviço que a pessoa presta, que ela é serviçal lá no condomínio dela, ou então teve casos de criança nunca ter visto pessoas negras, assim, quem é? E assustar quando vê por que essa pessoa é diferente. Então, a gente precisa, eu não sei, fazer uma campanha mesmo de estar, nossa imagem, nossos corpos, estar em todos os espaços, sabe? Desde os espaços frequentados pela classe A, B ou C, mas de uma forma digna, não sendo reproduzidas só na subalternidade. Então, por isso que a mídia, que a campanha, que o marketing é importante nesse enfrentamento ao racismo estrutural, muito mais porque é pela punição. Quando se comprovar e punir de fato, a pessoa ficar presa e pagar por aquele crime, e não sair lá e pagar uma fiança e sair. E pautar, né, cotas, que são as políticas aí de enfrentamento, porque a gente não pode deixar de pautar, a gente precisa sim, se a gente está no governo, a gente precisa repensar e pensar o sistema. Se tem vaga, se vai surgir, se vai ter processo seletivo, se vai ter isso, se vai ter aquilo, vamos inserir pessoas pretas, sim, nesses espaços, porque é uma forma de estar, né, ocupando, que seja de cota, por cota ou não, porque a gente sabe que não são só pessoas, às vezes, assim, que não são letradas ou não têm curso superior, que tem essa manifestação racista. Pelo contrário, a Marta mesmo falou, ela está no doutorado, vive na universidade e passa por situações de racismo. Então, não é só o perfil intelectual da pessoa que mostra que ela é racista ou não. O racismo está em todos os espaços. Então, a gente precisa enfrentar de uma forma massificada. Maravilha. Lucilene Calunga e Marta Quintiliano foram as nossas candidatas entrevistadas por nós aqui, que participaram dessa prosa, nosso podcast Prosa, Mulher e Política. Marta Quintiliano, 13.180 e Lucilene Calunga, 40.100. Acertei? Sim. Exatamente. Sim. Maravilha. Gente, nós queremos agradecer muitíssimo a participação de vocês. Lembrar que o nosso podcast vai ao ar pela rádio web www.mulheresnacomunicação.com todas as quartas-feiras, às 11 horas, e estará disponível no Spotify Mulheres na Comunicação e também no nosso canal do YouTube Mulheres na Comunicação. Então, desde já, nós queremos fazer a chamada para o próximo podcast, quando nós vamos conversar com Mariana Lopes, Alessandra Minadax e Ava Santiago, no programa do dia 24 de agosto. Grande beijo para vocês e até o próximo Prosa, Mulher e Política.
Obrigada, meninas.